Oi, gente. Então agora a gente vai ver os estilos, mas antes eu vi que eu não tinha comentado muito de alguns atalhos, né? Ou coisas de navegação no arquivo. Uma coisa importante que eu já comentei é cuidado quando vocês estiverem editando texto, se for usar qualquer atalho do teclado, pode ser que vocês insiram letras no meio do texto. Então, tentem pegar o costume de sempre apertar ESC, eu aperto várias vezes quando eu quero fazer alguma outra coisa, e aí depois eu clico no que eu quero, ou digito, enfim. Eu não costumo usar muito aqui os recursos da barrinha, eu costumo já usar pelo teclado mesmo. Né? Então, se eu quero fazer um retângulo é M, a bolinha é L, caixa de texto é T, esse aqui é V ou ESC, e esses são os que eu mais utilizo. Não sei se vocês viram no outro vídeo, que eu estava navegando pelo arquivo e aparecia essa mãozinha aqui no mouse. Se você estiver fora da edição, você aperta a barra de espaço e aí essa mãozinha aparece. Aí você consegue clicar e arrastar para navegar, né? Quando for páginas muito distantes uma das outras que você precisa, aí é melhor navegar pela janela das páginas. Mas se for para coisa pertinho, eu costumo usar a barra de espaço, tá bom? Então, segura a barra de espaço, clica, arrasta e quando você solta, ele volta para a seta. Outra coisa que acho que é legal de falar é as janelas, né, que eu estava usando. Então eu vou abrir as janelas aqui junto com você. E a gente tem que abrir algumas agora pra gente poder fazer os estilos. Então, vocês vêm aqui em janela. Tem as páginas. Costumo colocar. E geralmente eles vêm com essas outras coisas. Aí eu arrasto e fecho porque eu não vou usar isso. As camadas eu vou deixar aí. Aí se você joga aqui no lateral, ele faz esse menu separado, né, da área. Não gosto muito de deixar várias janelas assim jogadas por aí, porque atrapalha um pouco. Então, eu costumo deixar as camadas aqui em cima. Você pode arrastar, como só tem uma, vou deixar pequenininha. Então, além das páginas que a gente vai utilizar, tem os estilos. Então, estilos, aí você clica no de parágrafo, ele vai abrir uma janela com parágrafo e caractere. Eu vou jogar isso aqui do lado. Como são coisas que a gente vai clicar o tempo todo, eu prefiro deixar já abertinho. Mas se estiver muito apertado na tela de vocês, vocês podem deixar mini. Vocês podem esticar aqui, mas geralmente quando eu deixo mini eu já arrasto, deixo só o ícone. E deixar só os caracteres. E aí se você quiser ver a página, você clica. Você pode deixar os dois pequenos, por exemplo. E aí você vai abrindo. Né? Como tem duas colunas de menu, ele deixa as duas coisas abertas ao mesmo tempo. Tá vendo que a página tá aqui, ó, por trás. Então ele vai abrindo, só que acho que fica meio confuso. Por isso que eu prefiro deixar aberto já. E aí eu me viro com o espaço que sobrou. Porque a gente vai usar bastante isso aqui. Além do estilo de parágrafo de caractere, tem que abrir mais um. Tá lá em estilos, que é objeto. Aí pode arrastar aqui. Deixa aqui junto. Deixa eu ver o que tem mais. As cores. Então, cores, swatches. Essas swatches são como a sua paleta de cor. Então, aqui, por exemplo, tem o branco e o preto. Essas cores, essa cor aqui foi a que eu fiz, o azul. E esse azul ele sempre coloca como padrão. Ele vive aparecendo quando você está editando as swatches, que é uma cor padrão de alguns elementos. Então, quando você pega algum elemento novo, ele joga nesse azul. Então, no final do documento eu deleto ele, se eu não estiver usando. E esse preto, por exemplo, veio do Word, de algum texto, acho que daquele texto do domínio público. Então, ele veio em RGB, tá vendo? RGB preto. Você consegue ver que é RGB aqui no quadradinho, quando é assim esse mic. E a gente não quer nada RGB, então a gente joga o texto no lixo. E aí ele vai falar que tem alguns elementos que estão com esse preto aplicado. O que você quer fazer? Você quer trocar por alguma outra cor? Você quer deixar nesse RGB mesmo, só que você quer que seja uma cor que não está definida na paleta. Fica como se fosse uma cor editada manualmente.
como a gente não quer nada de preto RGB, a gente pede para trocar pelo black. Aí agora todos os pretos que estavam em RGB estão no black, certo? Esse de registro a gente nunca usa, tá? Basicamente vocês nunca usem ele. Ele é só para aquelas marcas de corte e afim, só que o próprio programa já faz isso. Então nunca usem esse registro, tá? Usem o black. Bom, acho que pra gente conseguir fazer o que a gente precisa, são essas ferramentas que a gente vai usar. Então vamos começar fazendo os estilos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o grid, porque até agora a gente definiu a fonte, definiu a entrelinha, só que a gente não fez o grid. No meu arquivo, por acaso, ele já está aqui, tá vendo? Essas linhas. Mas no arquivo original, ele não vem. Então, se vocês apertarem Ctrl K, ou no Windows vai estar aqui em Edit, aí vai ter preferências aqui nessa parte, no Mac ele fica aqui. Mas é a mesma coisa, tá? Aí vocês clicam em Grids. Aqui é a corzinha que a linha aparece, então vamos trocar para vermelho. Ai, não tá aparecendo. Pronto. Aí ela aparece vermelha, tá vendo? Vou apertar Command K para a janela aparecer de novo. Prefiro no azul, que eu já tô acostumada. Aí aqui o que você pode definir? Que eu já mexi no caso, mas o de vocês provavelmente não vai estar assim. Onde você quer que a contagem do grid aconteça. Primeiro, né, para que serve isso? Não sei se vocês lembram que o professor comentou que a frente e o verso da página, o ideal é que as linhas estejam alinhadas, né? Na frente, no verso, na página ímpar para a página par, que as linhas sempre estejam exatamente nos mesmos pontos, que não fique um texto um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo da mancha. Então a gente faz o grid, porque aí a gente cria essas linhas e pede para ancorar a linha de texto nessa linha guia. E aí a gente tem certeza que todo o texto está exatamente batendo, né? Nunca vai ter uma linha um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. Só que aí você consegue configurar essas linhas guias da forma que você quiser. Então eu posso pedir para ficar no topo da página, por exemplo, começando no 0. E aí aqui eu coloquei a entrelinha do meu texto, 15 pontos. Se eu der OK, vocês vão ver como eu pedi para começar no topo da página, ele está começando a partir daqui, com 0 de espaçamento, e aí ele começa a marcar naquele intervalo que eu pedi, que é da entrelinha do texto. Porém, você pode fazer de outra forma. Ao invés de 0, eu quero que comece 20. Aí as linhas vão dar esse espaçamento e começar. Porém, como eu já defini minha mancha, eu não quero que isso aconteça. Então eu volto lá, e eu vou botar 0, e vou falar que eu quero que ele comece no topo da margem, que eu quero que o texto só fique aqui dentro. E na entrelinha que eu fiz, por exemplo, 15 pontos. Aí você bota OK, aí ele vai começar a contar a partir daqui. Então o meu texto fica distribuído aqui dentro. Se vocês verem, esse intervalo da entrelinha, ele não bate certinho com o tamanho da mancha, tá vendo? Tá sobrando um pouquinho. Apertei Z, tá? Tá vendo que ele não bate? Isso aqui é a última linha e sempre vai sobrar um cotoco aqui da margem que nunca vai ser preenchida por texto. Porém, nas notas ele leva até aqui embaixo. A gente podia arrumar isso aqui se quisesse, só que vai ficar bem quebradinha a margem, vai ficar vírgula 95, umas coisas assim mini, e não faz muita diferença, porque, como vocês estão vendo, a nota ela tem outra entrelinha, então ela não vai bater mesmo com o texto. Então não tem problema, a gente pode deixar aqui, ou a gente pode subir e deixar o texto sempre aqui, terminando nessa linha e nunca chega na linha rosa, tá bom? Isso é o grid. Só que acontece, o texto não necessariamente já está ancorado, né? Quando eu fiz o meu eu já pus, mas no de vocês não deve estar. Então onde que você define isso? Por exemplo, você seleciona o texto, aí ele já vai abrir essa janela aqui, né? Você vem aqui em parágrafo, tá vendo? Tem um caractere, parágrafo. Então clica aqui, e aí aqui em algum lugar vai ter esses dois botões, que é uma não alinhar na linha de base do grid, e a de baixo é alinhar. Então, o padrão que vem é esse aqui. Tá vendo que a linha não tá ancorada na linha guia.
Se você vem aqui e pede para ancorar, ele vai jogar na linha guia seguinte que o texto couber. Então, por exemplo, esse texto ele tem quase a largura da linha, então ele está ancorado aqui no título. Está ancorado na primeira linha. Se eu aumentasse esse título, ele não cabe, tem uma hora que ele não cabe mais nessa linha, aí ele já joga para a próxima. Tá vendo? Se eu for aumentando, 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 uma hora ele vai para a linha guia seguinte, onde ele couber. Tá. Meu Deus, não tem demais. Pronto. Beleza. Então é isso. Só que o que acontece? A gente não tem que ficar fazendo isso parágrafo por parágrafo, né, de ancorar. Então a gente vai criar os estilos para que isso fique automático, tá bom? Por que é bom a gente ter os estilos? Nosso caso, por exemplo, que a gente várias pessoas vão diagramar parte diferente do texto. Tem algumas características de estilo, por exemplo, primeira linha do capítulo fica no versalete, nesse bold, sem o recuo, desse aqui já tem recuo, nota de rodapé é coloridinha, aqui ainda tem que mudar com serifa. Então são muitas configurações que não dá pra gente ficar colocando à mão a cada parágrafo, né? E com certeza alguém ia esquecer de alguma coisa, eventualmente não ia bater. Então a gente cria o estilo para que todo mundo aplique o mesmo estilo, então poupa o tempo de ficar configurando tudo, e a gente tem certeza que está igual no de todo mundo. Supondo que ninguém edite os estilos, né? Mas então é isso. Então a gente cria os estilos agora. Vocês estão vendo aqui na janela de estilos. Tem o básico, que é um X que ele faz para um texto genérico, né? Que você colocar. E esse normal ele puxou do Word, né? Ou do domínio público, sei lá. Algum estilo que estava aplicado em algum lugar no texto quando ele puxou. Então a gente não quer esses estilos. A gente quer criar um estilo nosso próprio, que seja isso que a gente configurou naquela etapa de layout, né? O primeiro estilo que eu faço sempre é o estilo base que vai em todo o texto corrido. Então, se o primeiro estilo do capítulo ele é diferente, eu deixo para fazer ele depois que eu já fiz o estilo básico. Então, como é que você faz? Você seleciona o parágrafo. Se você ver aqui, ele estava no estilo básico. E ele está com esse mais, que quer dizer que ele está alterado em relação ao estilo básico, né? Que eu mudei alguma coisa, que foi toda a definição de layout que a gente fez. Então, de recuo, de fonte, de entrelinha, é por isso que ele está com mais. Se você deixa o mouse aqui parado, teoricamente, ele te fala o que é. Eu não estou mostrando, deixa eu tentar. Aqui. Então tá falando que tá com... esse override são as coisas que estão modificadas em relação ao texto, ao estilo genérico, né? Então tá falando que tá em light, que tá com esse tamanho, que tá sem o recuo, que tá com entrelinha 15, língua portuguesa, na fonte X, alinhado, justificado, etc. Então ele só tá falando o que tá diferente do estilo básico dele. Mas como a gente não tá nem aí pro estilo básico, a gente aperta para criar um novo estilo, que é esse. Aí você dá 2 cliques. Vai abrir uma janela de opções de estilo de parágrafo, tá? Então, no nome, geralmente eu coloco texto corrido, baseado em nenhum estilo de parágrafo, e o próximo estilo continua sendo estilo corrido. Isso aqui é um atalho de teclado que você pode usar para aplicar nos textos, mas não precisa. E aí aqui ele já vai falando pra gente o que está definido no estilo. Então aqui tem milhões de opções de estilo, a gente vai ver elas com mais calma, mas a princípio, como a gente já definiu tudo que a gente queria quando a gente fez o layout, já tá tudo certo, né? Então isso aqui é ligaduras, então aquelas modificações que o tipógrafo faz na fonte, quando junta o F e o I, tá vendo aqui, por exemplo? Que ele tá sem o ponto. Deixa eu ver se tem algum FI nesse parágrafo. Não. Deixa eu ver se eu acho algum depois eu mostro a diferença, né, da ligadura ou não. Tô vendo se tem algum aqui que tem. Acho que não tem por aqui, mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês a diferença. Aí aqui tem coisas a mais, então é sempre bom ver se tá
fugindo aqui da... Aqui eu tô gravando só uma parte da minha tela, então o resto da janela tá aqui embaixo. O português tá ali embaixo, tá aqui pra baixo. Então vamos ver se tá em português. Geralmente eu coloco esse acordo ortográfico, que ele já tem algumas atualizações de infinização. E aí essa parte é importante. Alinhar é o grid. Aí você coloca todas as linhas. Você pode colocar nenhuma linha. É que como esse aqui já está alinhado, esse aqui foi automaticamente para o grid, porque o grid está com a nossa entrelinha do texto. Mas se fosse alguma coisa diferente, podia ser que esse aqui desse uma subidinha ou descidinha. E você pode alinhar só a primeira linha também. Então, às vezes, o texto não está batendo... A entrelinha do texto não bate com a entrelinha do grid, por exemplo, no caso da nota. E aí você só alinha a primeira linha e aí o resto segue a entrelinha daquele estilo específico. Mas enfim, por enquanto pode pôr todas as linhas. E aqui tem o tab, que a gente vai precisar usar nas notas. Fios de parágrafo, tem várias coisas, vocês podem ficar brincando aí depois. Tem várias definições de infinização, então... Infernizar palavras com no mínimo 5 letras, depois de 2 letras, então nunca vai ficar uma letra só aqui em cima. Você pode definir várias coisas. Quantos hífens consecutivos você pode ter no máximo um parágrafo, então 3 hífens consecutivos, que já é bastante, né? Essa zona de infinização eu não sei muito bem como ela funciona. E aqui você pode definir se você quer melhor espaçamento ou menos hífens. Geralmente eu deixo assim mesmo. Alguns livros que tem muitas palavras em caixa alta, ou coisas geográficas, ou enfim, dependendo do tipo de conteúdo, às vezes fica ruim quando você hifeniza nomes, né, nomes próprios ou coisa do tipo. Então você pode pedir para não hifenizar palavras com letra maiúscula. Aí ele não vai hifenizar esse pajé, por exemplo, não poderia ser hifenizado. Não infernizar a última palavra do parágrafo, né, que fica aquele cotoco. Não infernizar entre colunas. Mas por enquanto, como o nosso texto é corrido, acho que pode deixar assim. Não tem problema. Aí, pronto. E essa aqui eu vou explicar pra vocês quando a gente for fazer a nota. Que é esses estilos aninhados. Não sei como é que tá em português. Nested, né, de ninho. Aí aqui tem listas, né, enumeração, tem vários tipos de configuração dos estilos. Por enquanto deixa assim, ok? Então esse é o nosso estilo de texto corrido. Se eu pegar esse parágrafo e aplicar, ele vai ficar com as mesmas configurações desse, só que ele tá com mais, tá vendo? Porque ele tem algumas sobreposições. Se você clica com o direito e aperta limpar todas as sobreposições, aí ele vai deixar exatamente como tá esse aqui. Ele tá tudo em minúsculo aqui, porque quando eu apliquei o versalete eu pedi pra ficar tudo minúsculo. Pronto, eu voltei. Então a gente tem esse estilo, certo? Esse estilo aqui, ele é um pouco mais complexo, porque a gente precisa criar um estilo... desculpa. Precisa criar um estilo que não tenha um recuo. E isso é um estilo de parágrafo. Tudo que você modifica, que não é o parágrafo todo, que é só uma parte do parágrafo, não é o estilo de parágrafo, é o estilo de caractere. Então, por exemplo, isso que está em versalete não é o parágrafo todo, é só a primeira linha. Então vai ser um estilo de caractere. Isso que está azul, a nota, também não é um parágrafo, é só uma parte do parágrafo. Então também vai ser um estilo de caractere. Agora isso aqui, que é o parágrafo todo, já vai ser um estilo de parágrafo mesmo, que é os títulos. Então, deixa eu ver, vamos fazer primeiro este parágrafo. Aí eu vou selecionar o que não está com estilo de caractere diferente e vou criar um novo estilo. Esse. E eu vou chamar de... Deixa eu dar 2 cliques. Vou chamar de primeiro parágrafo. E aí eu vou falar que ele é baseado no estilo de texto corrido. Porque se a gente precisar mudar alguma fonte ou alguma coisa assim, quando eu mudar lá, ele já muda aqui também. E o próximo estilo eu vou falar que é o texto corrido, porque sempre depois desse estilo vai vir um texto normal. E aí agora eu venho aqui e tiro o espaçamento que ele colocou, para ele voltar a iniciar sem recuo. E só confirmo que ele está alinhado no grid. Então até aí, ok. Daí eu venho aqui nessa parte que está diferente
Vou aqui em estilo de caractere. Tá vendo? Ele tá falando que é o primeiro parágrafo, mas tem alguma coisa diferente. Então eu venho aqui no caractere e vou criar um novo estilo. Aí a gente pode chamar de primeiro parágrafo versalete. E aí a gente vem aqui. Ah, ele já tá falando que é em semi-bold caps. O problema é o quê? A gente teria que ter todo esse texto sempre em linha, em letra minúscula. Só que letra minúscula é a única coisa que ele não consegue definir no estilo de parágrafo. Coisas do InDesign. Então a gente vai ter que fazer essa modificação manualmente. Então toda vez que a gente aplicar um primeiro parágrafo em cada capítulo, a gente tem que vir aqui e aplicar as letras minúsculas. E aí é isso. Essas coisas todas elas ficam com a interrogação ou sem nada definido, porque quer dizer que ele segue o que tiver no estilo do parágrafo. A única coisa que eu quero mudar no caractere é que ele fique nessa fonte aqui, semi-bold caps. Tudo isso que tá com tracinho ou em branco é porque segue o que tiver já no parágrafo. Pronto, criei, certo? Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que transformar isso aqui num estilo único. Vamos ver se isso vai dar certo, porque eu nunca fiz assim. Acho que vai. Então a gente dá 2 cliques aqui no primeiro parágrafo e vai vir aqui naquele estilo aninhado, nested. Então o que é isso aqui? Quando você já define que o parágrafo vai ter algumas misturas de estilo de caractere, que é o nosso caso, a gente precisa que ele comece com esse estilo de caractere. Então eu vou criar aqui novo estilo alinhado e vou falar qual é o estilo de caractere que eu quero que ele puxe. Eu quero que ele puxe o versalete que a gente acabou de criar. Aí tem através ou até uma, ó, não tem linha, tá vendo? Então, como não tem linha, deixa eu pensar como que a gente pode fazer. A gente pode colocar assim, ó, que é esse estilo de linha forçado. A gente põe ok. E aí, o que a gente vai combinar? Que na primeira linha, a gente vai, por exemplo, finge que esse aqui é um estilo de... é o primeiro parágrafo. Então, a gente seleciona, aplica o primeiro parágrafo. Todo mundo vai fazer assim, tá vendo? Aí tá vendo que ele ficou com algumas letras maiúsculas? Por isso que a gente tem que modificar para minúscula. Então a gente seleciona a primeira linha. Pronto. Vem aqui em tipo, mudar tamanho da fonte e bota letra minúscula. Eu gerei um atalho de teclado porque eu costumo mexer bastante nisso. Então você pode gerar atalho de teclado para fazer algumas ações que você costuma usar. Aí agora ficou tudo minúsculo, tá vendo? E aí a gente vem aqui no final da linha, né, e aperta Shift Enter. Pronto. Aí ele tá seguindo aquele parágrafo que a gente queria. Então, isso vai ser o que a gente vai precisar fazer em todo início de capítulo. Essas operações. Aplicar o estilo, colocar a letra minúscula e dar o Shift Enter no final da letrinha. O que talvez aconteça quando vocês fizerem isso? Apliquei a letra minúscula. Se você clicar onde acabou, então, tô no O, vim pra direita, cliquei. Se eu der o Shift Enter, vocês estão vendo que ele trouxe um espaço aqui? Ele trouxe um espaço aqui pra linha de baixo. Por quê? Deixa eu voltar pra mostrar pra vocês. Se você vir aqui em tipo e mostrar caracteres ocultos, vocês vão ver que tem um espaço depois do O, que seria guarda, espaço, O, espaço. Então quando você clicar, você tem que colocar a setinha mais uma vez para a direita, para ela incluir esse espaço na linha. E aí você dá o Shift Enter. Aí o espaço não veio para cá. O espaço continuou aqui em cima, tá vendo? Só esse cuidado. Também qualquer coisa a gente arruma depois. E aí é isso. Então isso seria um primeiro parágrafo de cada capítulo. Porém, este não é o primeiro parágrafo, certo? Então a gente volta para o texto corrido. Deleta aqui. Volta os maiúsculos. E pode tirar aquele Shift Enter. Esse Shift Enter é como se fosse um
um caractere mesmo. Então, quando eu vou tirar ele, eu vou para a linha de baixo, venho aqui para a esquerda e deleto. Que aí eu não corro o risco de apagar o espaço. Porque qualquer coisa, se correr, vai perder o espaço entre essas duas palavras. Bom, então é isso. Então, aqui o que falta a gente fazer? Aplicar o Shift Enter. Para colocar o Shift, geralmente eu venho na linha de baixo, venho até o final, aqui, até o começo, né? E aperto mais um para a direita, porque aí ele subiu e está depois do espaço. Então é só dar o Shift Enter aqui. Ixi, ó, merda. Olha a merda. Pronto. Enfim, vai e volta, dá um Ctrl Z até o espaço ficar lá em cima. Fácil. E aí já tá certinho. Então esse é o primeiro parágrafo. Pronto, já temos 2 estilos feitos. Por que ele tá com mais? Vamos ver. Coloca aqui pra gente ver. Limpar todas as modificações. Aí. Pronto. Por que ele tava dando aquele mais? Porque tava com o estilo da nota de rodapé aqui aplicado. Daqui a pouco a gente faz ele também. Então é isso. Então a gente tem esse estilo e esse. Como as outras coisas já estavam no layout que a gente fez, parece que tá tudo certo. Porém, elas não estão com o estilo aplicado, tá vendo? Se elas tivessem com o estilo aplicado, ia estar azulzinho aqui. Então o que a gente tem que fazer? Como quase todo o nosso texto é o texto corrido, é o estilo que vai aparecer mais vezes, quando eu crio o estilo, eu seleciono tudo, Ctrl A, e aplico o estilo de texto corrido. Deleto tudo. Tirar todos os overrides. Então tá tudo no estilo de texto corrido, certo? Isso é importante porque você sabe que tá tudo com o estilo aplicado. A única coisa que não pega nesse Ctrl A são as notas. Depois que você fez isso, aí a gente aplica aqueles outros estilos. Então, primeiro parágrafo, aí já tá com o Shift Enter lá, e etc, certo? E esse aqui também teria que aplicar. O problema é, a gente ainda não criou ele. Então eu perdi aquela configuração que eu tinha feito. Então a ideia é, primeiro a gente cria todos os estilos e depois aplica ele em tudo, porque senão vai ter algumas partes que não vão estar com o estilo aplicado, tá? Então eu vou voltar aqui, só pra gente não perder a configuração. Então aí depois que a gente terminar de criar os estilos de título, de nota e da referência da nota, aí a gente faz isso que eu fiz. Então esse aqui é mais tranquilo. Então, estilo de título, só vem aqui e clica no mais, dá 2 cliques. Como a gente está fazendo estilos diferentes para título de capítulo e título daquelas sessões... Nossa, tudo esquisito. Então eu vou botar assim, título de capítulo. Porque ele fica à esquerda, etc, já tá tudo certo. E esse estilo, por exemplo, é diferente. Porque ele tá à direita, tá vendo? Então esse é um outro estilo. A gente chama ele de título de sessão, por exemplo. Deixa eu tirar. Pronto. Porque se eu aplicar esse, ele vai para a esquerda e esse espaçamento é diferente, tá vendo? Então, esse é de sessão. Aí esse aqui, a gente vai ter que aplicar aquelas mesmas coisas. Pronto. Aí falta os estilos das notas agora. Sabe uma coisa? Tá. Aí o estilo da nota. Ele é... Eu vou usar o conta-gotas aqui, porque ele não fica em versalete, né? Ele fica nessa fonte. E ele fica sobrescrito. E ele é um pouco mais pesado. Então, regular. E ele fica na fonte da cor. Depois a gente pode modificar o CMYK para ficar na cor que a gente definir. O importante é que ele esteja com a cor da paleta, porque aí quando a gente mudar essa cor, ele muda tudo que tiver aplicado com ela. Então, apliquei, eu acho que ainda tá um pouco fino. Então eu vou... deixar um pouco mais pesado para aparecer. Então, esse aqui é mais tranquilo. Então, vou botar assim, título de capítulo. Porque ele fica à esquerda, etc, já tá tudo certo. E esse estilo da nota.
Para dar o zoom, se vocês quiserem, é Ctrl mais ou Ctrl menos, tá bom? E para ficar a página certinha na tela é Ctrl 0. Aí ele bota a página toda. Então acho que isso aqui tá bom. Então, lembrando que isso aqui é um estilo de caractere, que é só uma parte do parágrafo. Aí a gente coloca aqui, coloca nota chamada. Então a gente sabe que isso aqui é só para os números que vão aparecer no texto. Então esse aqui, por exemplo, também seria esse. E aí aqui embaixo é outro estilo. Então a gente vem aqui. Eu vou aproximar mais porque a gente vai precisar fazer o tab, né? Então a gente vai falar que aqui vai ter um tab, né, de diferença. Então já vou pôr o tab aqui. E aí aqui eu digitei 1 ponto, né? E aí aqui a gente já coloca, eu vou botar o mesmo peso que a gente pôs lá na nota lá em cima. Eu vou botar esse caps porque aí ele deixa os números tabelados, que senão vai ter número que fica um pouquinho para baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o número tabular. Se a gente põe o outro, ele fica como se fosse texto. Isso é bom para quando tá no meio do texto, mas como a nota é só uma referência, é melhor que a leitura numérica seja mais clara. Então eu vou botar esse aqui. Se fosse coisas dentro do texto, aí é legal que seja aqueles números que vão para cima e para baixo, porque interfere, fica menos blocão, sabe? No texto ele se adequa melhor à mancha de texto. Atrapalha menos a leitura. Então, legal. Então, isso aqui é a nossa nota de rodapé. Só precisa arrumar esse espaçamento, que tá horrível. Então, o que eu faço? Ctrl Shift T, ou, vem aqui, tipo e tabs. Aí ele vai abrir essa janelinha. Isso aqui é uma régua do tamanho da minha mancha. Ele abre assim por padrão, do tamanho da mancha. Isso aqui são setas. Então, isso aqui é só para tabs, uso de tabs, que é isso que a gente colocou. Então, como eu já dei um tab aqui, ele sabe que eu quero definir esse espaço. Eu quero que esse texto fique alinhado à esquerda em relação a esse espaço. Então, eu vou pegar a setinha da esquerda, clicar, você pode clicar na que você quiser. Eu vou clicar na esquerda, vou clicar aqui na régua e sem soltar, eu vou arrastando para definir onde que eu quero que ele fique. Então, se eu soltar aqui, ele vai trazer o texto para cá. Se você clicar de novo, ele até gera essa reguinha para você ver onde que está batendo ali na mancha. Então, eu não quero tão longe, quero mais para cá. O problema é o quê? Quando a gente está definindo isso, a gente tem que pensar que talvez tenham notas de 2 algarismos, por exemplo. 10, né? Talvez tenham notas de 100 algarismos. De 3 algarismos. Mas eu vou fazer no máximo até 10, porque acho que a gente nem vai diagramar tantas notas assim, né? Então, acho que está meio perto, né, para 2 algarismos. Então, eu venho aqui na setinha e jogo um pouquinho mais para cá. Geralmente eu boto um número inteiro aqui, 6. Acho que tá muito. Por 5. Pronto. Então eu já sei que esse espaçamento que eu tenho aqui é de 5. Aí uma coisa que a gente pode definir, né? Até posso ver com vocês. A gente pode deixar assim, então ele vem aqui. Ou a gente pode definir que o texto continua aqui para baixo, sem interferir, sem vir aqui até a esquerda. Então a gente vem aqui no parágrafo e pede para ele fazer um deslocamento de 5 e voltar a primeira linha, esse aqui é de primeira linha, menos 5. E aí vai ficar desse jeito, né? É uma opção também. Eu acho que eu prefiro ele corrido. Acho que vai ficar menos estranho. Então eu vou voltar. Vou deixar assim. Que aí acho que ocupa menos espaço também. Porque tem algumas notas grandes, né? Acho que vai ficar estranho. Um bloco deslocado num recuo diferente aqui da primeira linha. Então acho que assim fica menos ruidoso. Então, Ctrl S para dar uma salvada. Então esse é o nosso estilo de nota. A gente já tem todos os estilos que a gente precisa, né? De primeiro parágrafo, parágrafo inteiro, títulos e notas. Então, agora a gente vem aqui no tipo, opções de notas de rodapé, e aplica esses estilos que a gente criou. Então, aqui na referência, deixa eu dar um zoom pra gente ver. Na referência eu vou querer aplicar o superscrito, que já tá.
e vou aplicar o estilo de nota chamada. Ah, gente, esqueci de uma coisa. Dá OK. Esqueci de gerar o estilo, né? Vou ver aqui. Eu vou gerar outro estilo para esse. Eu vou chamar de nota referência. E aqui eu vou gerar o de parágrafo. Aí vou chamar de nota de rodapé. Só que aqui na nota de rodapé eu já coloco aquele nested. Vou ver aqui, coloco nested. Peço a referência e falo para ela ficar até o primeiro tab, que é o que a gente usou para diferenciar aqui. Você põe OK. Então esse é o nosso nota de rodapé. Aí a gente volta aqui e aplica aqui. Então, na formatação da nota, eu quero puxar a nota de rodapé e usar o separador tab que já tá. A gente pode até aplicar de novo. E dar um OK. Então, isso é a nossa nota. Aí, agora a gente vem aqui naquela página de baixo e vê se deu certo. Ele aplicou o azul. Ah, e aí aqui a gente tem que editar. Então, aqui vai ficar 2.tab. E aí você apaga o resto. E aí é isso. Então, todas as notas que a gente for gerar, a gente vem aqui, põe um pontinho, põe o tab e pronto. Certo? É isso. Deixa eu só verificar uma coisa, espera aí. Ao invés de a gente ter que fazer isso manualmente, eu acho que agora eu reiniciei porque eu não estava conseguindo pôr essas coisas e agora eu consegui mexer. Lembra que estava travando? Então, o sufixo eu quero que seja um ponto e um tab. Ixi. E não deu certo. Por só um ponto. Vamos deixar daquele jeito mesmo. Ver se não tô fazendo merda. Tá certo. Deixa assim mesmo, que vai dar certo e é super fácil. Pronto. Aqui tem um tab perdido. É isso, gente. Isso são estilos. Então, o que a gente tem que fazer só, que eu comentei, tem que aplicar em todo o resto, né? Então, aqui como é pouquinho, a gente pode só copiar e aplicar, tá escorrido. Tá vendo que já ajeitou algumas coisas. E aqui em cima também. Então, aplica, tá escorrido. Tira os overrides, que aqui, por exemplo, devia estar com menos 10. Isso é importante falar. Então, quando você aplicou o estilo, esse é o estilo. Só que nesse parágrafo especificamente, ficou horrível essa palavra aqui embaixo. Então, o que você faz para ajeitar? A gente tem essa opção aqui, do, que eu não sei o nome, kerning tracking. Bom, esse aqui, acho que é o kerning. O que a gente faz com isso aqui? Como tradição editorial, para não ficar muito exagerado, a gente costuma ir até mais 20 ou menos 20. Então, se você vem na seta, o máximo que você pode aumentar é mais 20 e o máximo que você pode diminuir é menos 20. Mas geralmente você vai só até onde você precisa, que aí distorce menos os espaçamentos. Isso é a diagramação. Então, você aplica todos os estilos e aí o que você tem que fazer? Descendo página a página, vendo parágrafo por parágrafo, o que você precisa ajustar. Mais 10, mais 20, menos 10, menos 20. Até ficar visualmente melhor. Outras coisas que você tem que avaliar quando você estiver fazendo essas edições. Não deixar só uma linha aqui perdida e nem no começo da página. Né? Aqui também não pode ficar só uma linha no final do parágrafo. Então, você tem que dar um jeito dessa linha subir para a página anterior, ou na página anterior você aumenta um pouco as coisas para que desça mais uma linha. Então, a gente nunca deixa uma linha sozinha, nem no começo nem no final da página. Nunca. E aí esse que é o rolê da diagramação. Por exemplo, aqui seria um problema. Tá com uma linha só. Então, a gente precisaria aumentar isso aqui de alguma forma. Então, você pode selecionar e aumentar.
tá horrível ainda, né? Então seria melhor você procurar outro parágrafo, por exemplo, esse aqui, que já tá quase no fim da linha, e aí você consegue aumentar para que ocupe mais as linhas, né? Não fique tão esquisito. E aí esse você volta, por exemplo. Só que esse aqui é um terror, porque ele é de 3 linhas e agora essa linha ficou sozinha. Então você tem que ficar indo e voltando até você ajeitar para que não fique assim. E você não pode mudar o espaçamento de uma nota específica, né? Então você tem que ficar esticando e apertando o texto até dar tudo certo. Então às vezes demora um pouco. E é isso que é o trabalho da diagramação, ajeitar para que fique visualmente boa, né, a leitura. É isso, tá bom? Então eu vou passar esse arquivo que já tá com os estilos para vocês, porque aí a gente tem certeza que tá todo mundo igual. Falta fazer esse de objeto, que é só alinhar aqui, mas eu vou almoçar agora, gente, tô com fome. Então, depois eu faço mais um só para mostrar esse de objeto. Para vocês verem como é que a gente vai aplicar as vinhetas, que é fácil também, tranquilo. E aí a gente separa o texto pra gente diagramar, ok? Valeu, gente. Beijo.